Voltamos com o nosso Aqui nas Cidades, o seu programa diário de informação e conteúdo super relevante. Pessoal, começa agora o nosso bloco de entrevistas e hoje nós vamos falar sobre volta às aulas no estado do Espírito Santo, vamos falar sobre educação, né? E hoje nós vamos conversar com o deputado Sérgio Majeski. Ele é professor com mais de 30 anos de experiência em sala de aula, trabalhou em escolas da rede pública, estadual e municipal e também na rede particular. Ele é mestre em educação pela UFES e é o deputado aí, na atual legislatura mais votado com 47.015 votos. Deputado em segundo mandato e que entende muito de educação e vai falar para nós sobre esse tema agora. Damos boas-vindas e bom dia, deputado Sérgio Majeski, seja bem-vindo ao Aqui nas Cidades. Caiu a conexão? Caiu agora? Na hora que eu dei bom dia, caiu. Mas vamos restabelecer a conexão com o deputado. Voltou? Não. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Aqui nas Cidades. Bom dia, Eduardo e Clint, obrigado pelo convite aí para participar do programa de vocês. Bom dia, deputado. Deputado, a gente começa a entrevista de hoje indo direto ao ponto, né? Você é deputado no segundo mandato, vive a educação há mais de 30 anos aí na sua vida. Como que o Espírito Santo no seu ponto de vista, a gente não vai entrar ainda nesse contexto da pandemia, mas a educação no Espírito Santo, no seu ponto de vista, ela avançou, regrediu? Como que estava a educação, digamos assim, no seu primeiro mandato e agora no segundo? Qual é o sentimento, no seu ponto de vista, da educação no Espírito Santo, tanto na valorização dos professores, na questão da qualidade do ensino, da qualidade da estrutura escolar? Com essa pergunta que eu inicio o programa de hoje. Bom dia e bem-vindo aí, deputado. Bom dia. Olha só, a educação, ela tem problemas crônicos e históricos, né? Então, assim, e sempre que a gente fala de educação, de políticas educacionais, a gente deveria levar muito a sério as políticas. Por exemplo, de 10 em 10 anos nós aprovamos um plano nacional de educação, os estados aprovam os planos estaduais de educação e os municípios, os planos municipais com validade de 10 anos, com metas e estratégias. E isso vira normalmente uma carta de boas intenções, porque não há punição para o gestor público que não cumprir essas metas. Então, assim, esse é um grande problema, não seguir as metas dos planos que são aprovados a cada 10 anos. E no Estado, nós temos problemas de toda a ordem, como no restante do Brasil. Então, embora o Espírito Santo apareça como o estado com melhor IDEB do país, é um IDEB inferior a 5, quer dizer, se nós considerássemos que os estados fossem alunos, o Espírito Santo estaria reprovado como os demais estados também. E aí, assim, na gestão passada do Paulo Hartung, nós tivemos um problema sério com fechamentos de escolas aqui no estado. Foram fechadas 42 escolas, foram fechadas mais de 5.000 turmas. Nós temos um número crescente de alunos em idade escolar fora da escola. Antes de começar a pandemia, nós tínhamos aproximadamente 100.000 estudantes de 15 a 17 anos fora da escola. E isso fora aqueles jovens de 18 a 29, por exemplo, que estão fora da escola e que não concluíram a educação básica. Então, esse é um grande problema. Eu, ao longo dos meus 2 mandatos, eu vinha visitando as escolas da rede estadual e eu visitei mais de 270 escolas da rede. E as escolas têm problemas de todos os tipos. Nós temos um percentual altíssimo de escolas que não têm quadra de esporte, escolas que não têm laboratório de ciências naturais, que não tem laboratório de informática, que não tem auditório, que tem problemas sérios com a internet, que tem uma quantidade de computadores sucateados nas escolas, escolas com graves problemas na rede elétrica. Então, nós temos problemas de toda a ordem, né? Nós temos o problema da qualificação e da remuneração dos professores, que é um problema crônico. Porque toda vez que você fala de educação, e no Brasil é assim, né?
Se diz que o Brasil tem 200 milhões de técnicos de futebol, porque todo mundo diz que no Brasil entende futebol. Exatamente. Na educação é mais ou menos assim também. Todo mundo entende educação. Todo mundo dá opinião de como a escola deveria ser, de como o professor deveria dar aula, de como a educação deveria ser. Todo mundo entende educação. E aqueles que entendem de fato de educação são os menos ouvidos. Então nós temos um problema sério da questão, assim, porque se você pensar assim, de uma forma muito simplificada, se a gente não atacar 3 problemas da educação, nós nunca vamos evoluir de fato, que é a estrutura e a infraestrutura das escolas, o acesso e a permanência do aluno. Não basta você dar o acesso, você precisa garantir a permanência dele na escola. Retenção, né? E a qualificação e a remuneração dos professores. Isso é fundamental. Ou a gente resolve esses problemas de fato, ou nós vamos estar sempre caminhando assim, dando um passo para frente e 2 para trás. Perfeito. Deputado, nós tivemos o projeto, digamos assim, que ganhou mais notoriedade dentro do Espírito Santo, foi a questão da escola viva, né? Você tocou nesse assunto de manter o aluno dentro da escola ali o maior tempo possível, né? De forma que não sobre tempo para esse aluno estar em outra situação, principalmente alunos que vivem aí de forma marginalizada, né? Em áreas de vulnerabilidade social. Qual é a sua opinião sobre a Escola Viva? Na sua opinião, foi um projeto que ele funcionou, ele funciona, faltou, eu acho que o governo ouvir mais os profissionais de educação. Qual é a sua opinião sobre a Escola Viva? Olha só, o que eu disse, na verdade, não foi a questão de manter o aluno o maior tempo possível dentro da escola. Se possível, sim, mas não foi isso que eu disse. Eu disse que garantir a permanência do aluno na escola, independente se seja uma escola de horário integral ou não. É garantir que o aluno frequente a escola, garantir a ele uma boa qualidade de educação, porque isso é que é fundamental. Não se essa escola é integral ou não, mas se esse aluno vai concluir o ensino fundamental vai chegar até o final, vai concluir o ensino médio com qualidade, isso é fundamental. Né? Porque o que faz uma escola ser boa ou não, o que faz a educação ser boa ou não, não é se essa escola ela é de meio período ou ela é de um tempo integral. São vários outros fatores que vão dar ou não uma boa qualidade de educação. Quanto à chamada Escola Viva, implantada no governo passado, assim, garantir uma escola de tempo integral é importante. Agora, essa escola, ela tem que ser muito bem pensada e muito bem discutida com a sociedade também. E ela tem que ser uma opção, ela não pode ser uma obrigação, porque nós temos que levar em consideração qual é a realidade socioeconômica e cultural dos nossos alunos e da nossa população. Então não adianta eu falar assim, olha, eu vou instalar uma escola de tempo integral no local X. Sim, mas lá uma parcela desses alunos precisam trabalhar em um período do dia para ajudar a família, ou fazem estágio, ou coisas desse tipo, e eu preciso levar isso em consideração, sob pena de eu instalar ali uma escola, e aí ver uma quantidade X de aluno indo embora da escola, que acabou acontecendo sim, principalmente no governo passado. Então, a escola de tempo integral, ela pode ser uma opção, ela não pode ser uma obrigação. E então, assim, se eu instalo uma escola dessa em determinada localidade, eu tenho que ter uma escola de período semi-integral, né, de 2 turnos, de tal forma que esses alunos tenham opção para ir para uma outra escola, e não do jeito que foi feito, sem diálogo nenhum. Isso causou uma série de problemas. E isso acabou, sim, expulsando alunos da escola. Porque esse aumento de alunos fora da escola, em idade escolar, nos últimos 7, 8 anos, isso tem, sim, relação com a instalação de escolas de tempo integral e com o fechamento de escolas e turmas que aconteceu, sobretudo, no governo Artung. Mas o Casagrande, quando ele entrou, agora nesse mandato, ele resolveu modificar isso. Então, para não causar o problema, tipo assim, olha, se eu instalo uma escola de tempo integral numa cidade que só tem uma escola, eu vou causar um problema, porque esses meninos não têm opção nenhuma de ir para outra escola. Então, resolveu reduzir isso, era de 9 horas, o tempo que os alunos passavam na escola, passou a ser de 7 horas.
E aí a escola passou a funcionar em 2 turnos. Então os alunos entram, acho que 7 horas da manhã e saem 1 ou 2 horas da tarde. E aí começa um outro turno nessa escola que vai de 2 às 7 horas da noite. É o caso que está acontecendo, por exemplo, em São José do Calçado, é o caso que está ocorrendo em Dores do Rio Preto, e em outras cidades. E isso é um transtorno muito grande, porque, na verdade, isso não é uma escola, diríamos, de tempo integral efetivo, porque com o novo ensino médio que nós temos agora no Brasil, também sendo implantado agora, né, aumentou o turno regular, ele aumentou para 5 horas e meia, quer dizer, esse período integral, então ele tem 1 hora e pouco, 1 hora e 20 no máximo a mais de aula do que um turno regular. Então, assim, isso está maquiando, na verdade, uma realidade, sem contar que continua sendo implantado sem diálogo nenhum. Eu citei o exemplo de Dores do Rio Preto, por exemplo. Lá foi instalado, na escola Pedro Alcântara Galveias, foi instalado numa escola que precisa de uma reforma, e está começando a reforma junto com a implantação desse sistema, e é uma confusão danada. Então, assim, precisa de dialogar, não é a questão assim, o governo acha que é importante esse sistema no local X. Conversa com a comunidade escolar, se eles acham que realmente esse sistema é importante, se ele atende todo mundo, porque, por exemplo, se esse sistema ele acaba prejudicando, por exemplo, 5 alunos, aí você poderia dizer assim, mas a escola tem 300 alunos, 5 alunos não é quase nada. Ora, 5 alunos, nós temos uma situação tão grave dessa questão da educação no Brasil, se prejudicar 1 aluno, o governo tem que tentar achar uma solução para ele. Com certeza. E assim, você não pode de forma nenhuma prejudicar ninguém, né? Então, assim, essa forma com que essas escolas estão sendo implantadas, esse modelo está sendo implantado, tanto no governo Atum quanto no governo Casagrande, é uma forma atabalhoada, né, de se implantar, sem diálogo com as comunidades, sem entender se aquilo realmente é o que a comunidade precisa. E eu volto a frisar mais uma vez, o que faz uma escola ser boa ou ser ruim não é se ela funciona em horário integral ou se ela funciona em meio turno. O que faz uma escola ser de qualidade efetiva é aquilo que eu falei, é você dar qualificação e boa remuneração aos professores, é a escola ter boa estrutura, é você dar condição de acesso e permanência para os alunos. Porque se esses 3 fatores forem atendidos, uma escola de meio período ou de período integral vai ser boa da mesma forma. E os resultados lá na frente serão os mesmos também, né? Então, assim, a forma de instalação dessas escolas, tanto no governo Artung quanto no governo Casagrande, são deploráveis, porque elas são feitas sem diálogo nenhum com a comunidade. Deputado, o senhor tem uma proposta aí, né, tramitando uma emenda ao projeto de lei número 134/2021, que traz aí, acredito que né, como o senhor mesmo coloca, é de urgência, né, de grande urgência, esse benefício aos profissionais da educação, que é aí a concessão de um benefício de R$5 mil para aquisição de computadores e ajuda de custo mensal de R$70 de apoio à contratação de planos de conexão à internet. E que o deputado explicasse para nós como funcionaria, de onde viria esse dinheiro, como vai funcionar esse projeto e como está o trâmite dele aí. Até porque é importantíssimo a gente lembrar que a pandemia ela acelerou a necessidade de se informatizar mais as escolas e também os profissionais de educação, como o senhor mesmo colocou, a questão da qualificação, né? Adiantou esse processo e muito, né? Porque precisou de uma hora para outra, todo mundo precisou. Lembrando, Clint, que é uma emenda ao projeto de lei 134/2021, porém o deputado Majewski, ele já vinha cobrando essa situação desde agosto do ano passado, exatamente, quando ele apresentou um projeto de lei que também tramitava na Assembleia Legislativa. Agora que o governo colocou o projeto em pauta, o deputado Majewski, uma emenda que ela meio que amplia a concessão desse benefício. Então eu queria ouvir do deputado essa questão dessa ampliação do benefício. Você acha que o governo foi um pouco lento nesse processo? Que os professores, a gente tem aqui o estado do Rio ao nosso lado, aqui aqui estamos em Guaçuí, próximos a Varriçai, e os professores do estado do Rio receberam notebooks
né? E esse auxílio também da internet. Então, você acha que faltou um pouco essa urgência, deputado? Olha só, essa pandemia, ela escancara o quanto as escolas estão defasadas tecnologicamente. E quantos professores têm um salário tão baixo que precisam de auxílio para comprar um computador e auxílio de internet. Então isso mostra como a educação não é prioridade, porque as escolas elas deveriam ser ambientes altamente informatizados, com tecnologia de ponta, porque ela está formando os jovens que vão para esse mundo, o mundo da tecnologia, o mundo da informação. E, no entanto, como eu disse antes, nós temos várias escolas do estado que nem internet direito tem, que os computadores são altamente sucateados, então isso escancara todo esse atraso, né, tecnológico das escolas e da qualificação dos professores para lidar com o mundo da informática também. Né? Isso, mais uma vez, mostra como a educação não é prioridade. Quanto a esse projeto, assim, para entender bem, em agosto do ano passado, eu apresentei 2 projetos. Um de auxílio de compra de equipamentos e de internet para professores e um outro de auxílio para compra desses equipamentos para alunos carentes também, Sim. Porque é fundamental. Né? Assim, o professor precisa de um equipamento minimamente capacitado, né? E os alunos também, porque se uma parcela dos alunos não tem acesso a isso também, nós estamos alijando ainda mais. Nós já temos uma parcela de jovens alijada do processo educacional que agora vai aumentar com certeza. Quer dizer, o que já era complicado se agravou ainda mais, está se agravando ainda mais durante a pandemia. Naquela ocasião, eu fui com o líder do governo na Casa Civil para a gente negociar com o governo esse projeto que eu apresentava. Isso foi em agosto. O secretário da Casa Civil, Davi Diniz, me pediu 10 dias para o governo apresentar uma emenda substitutiva naquela época. Por quê? Sendo esse projeto um projeto que havia repercussão financeira, quer dizer, gasto do governo, era necessário que o governo mandasse o projeto, né, para não se tornar inconstitucional. Ele me pediu, na época, 10 dias para apresentar a emenda substitutiva, que então tramitaria na Assembleia, com repercussão financeira, de quanto seria, etc. Passou os 10 dias, passou um mês, eu cobrei e nada. No final, o governo nem me respondia mais. Acabou o ano de 2020, entramos no ano de 2021 e só agora o governo enviou para a Assembleia Legislativa o projeto para os professores. Sobre aluno ainda nós não sabemos nada. Então, isso deveria ter sido resolvido no ano passado, de tal forma que no começo desse ano, os professores, no começo do ano letivo, os professores já estivessem com esse equipamento e com essa ajuda de custo para pagar a internet. Então, assim, há um atraso proposital do governo. Porque, assim, a meu ver, parece que o governo não quis fazer esse projeto andar no ano passado, para desvincular a ideia de que a iniciativa tinha sido de minha autoria, né? Então agora nós estamos, esse projeto ele tem que ser apensado, na verdade, ao meu projeto. Sim. E nós estamos apresentando uma emenda, porque embora a ementa do projeto diz que isso vai abranger todos os profissionais da educação, no corpo do projeto de lei enviado para a Assembleia, fala o tempo inteiro em professores. Não menciona efetivamente que isso vai abranger pedagogo, os auxiliares de secretaria, os auxiliares pedagógicos, enfim, né, os de suporte pedagógico, enfim, suporte educacional. Então, por isso nós estamos apresentando a emenda, mas esse projeto do governo ele tem que ser apensado ao meu, porque o meu projeto está tramitando desde o ano passado, né? Na verdade, nem tramitou, ficou parado. É o projeto 433-2020 e 455-2020, né, respectivamente, né, deputado? O que concede o auxílio a professores e alunos. Sim, perfeito. Muito bem. Deputado, a questão das aulas agora durante a pandemia, volta às aulas, de acordo com o novo mapa de risco do Estado, né, a gente tem aí o número de 23 cidades
em risco moderado, né? Subiu de 9 para 23 cidades para risco moderado, de acordo com o último mapa de risco divulgado pelo governo do estado. Agora, mais cidades voltam às aulas. Como o senhor vê essas volta às aulas aí? O senhor acha que já deveria ter voltado, tem que voltar mesmo, ou deveria esperar mais um pouquinho? E a respeito da vacinação dos funcionários, dos servidores da área da educação, qual que é a opinião do senhor sobre isso? Olha só, é muito complicado. Eu sempre repito isso, né? Eu não sou médico, eu não sou cientista da área de infectologia, de pandemia, enfim, eu não sou cientista dessa área. Então, eu tenho que acreditar, porque eu acredito à ciência, eu sou professor, né, eu sou pesquisador da área também de educação, então, assim, eu preciso acreditar na ciência, porque é uma área que eu não conheço, que eu não domino, então como é que eu vou dizer que a maioria absoluta dos cientistas mais renomados, dos médicos mais renomados, que eles estão errados, que não está certo, que o que eles estão aconselhando e indicando não é para fazer. Então eu tenho que acreditar que essa é a forma certa. No Espírito Santo, assim, alguns números aqui para vocês, são 881 mil estudantes de educação básica, de ensino fundamental e médio. Mais ou menos 40 mil professores e funcionários também da educação básica. E da educação superior são 156.200 aproximadamente, com mais ou menos 7 mil docentes. Isso somado, o número de alunos, professores e funcionários da educação básica ao curso superior, isso dá um número aproximado de 1.130.000 pessoas, que é mais ou menos 28% da população do Espírito Santo, que hoje é de um pouco mais de 4 milhões de habitantes. Então, assim, é claro que foi necessário que as escolas paralisassem as atividades, que as universidades paralisassem. É claro que sim. Agora, é muito óbvio que aquilo que a gente estava conversando antes, que os governos, tanto em nível federal quanto municipal e estadual, deveriam ter providenciado estruturas melhores em termos tecnológicos para professores e alunos, para amenizar os danos para a educação. E isso poderia ter sido feito, sim. Isso tinha que ter sido pensado no ano passado, porque todo mundo sabia que isso seria necessário ainda no ano de 2021. Agora, quanto a retornar a aulas em áreas onde o risco é alto e muito elevado, é uma temeridade. Porque, assim, vai voltar às aulas e vai parar daqui a pouco novamente. Então, quando a gente coloca um número maior de pessoas para circular nas ruas, aumenta novamente a circulação do vírus, aumenta a possibilidade de novas cepas, e esse vírus que tem circulado, essa nova cepa que tem circulado no Espírito Santo, tem se mostrado mais contagiosa e mais letal também. Então, assim, na minha opinião, deveria ter se apressado a vacinação dos docentes, né, e dos funcionários das escolas de uma forma geral, de tal forma que a gente pudesse retornar com algum grau de segurança. E agora que parece que começa, né, a vacinação para os professores e demais funcionários da educação, a gente deveria aguardar que essas pessoas fossem vacinadas com a segunda dose para retornar, porque isso já não vai fazer mais tanta diferença. Então, se você aguardar depois do tempo, né, de paralisação, você aguardar mais, sei lá, mais um mês, mais 45 dias, isso não vai fazer mais tanta diferença. E para a gente voltar com segurança de que as escolas não vão ficar retornando e parando, porque essa é uma grande possibilidade, né? Então, assim, eu penso que a gente primeiro deveria pressionar para uma vacinação mais acelerada de professores e funcionários da educação, para depois pensar num retorno realmente mais seguro. Lembrando, deputado, que a CESA, você com certeza tem essa informação, a CESA vai divulgou uma lista, porém uma lista que ela ainda parece que ela vai ser atualizada novamente, porque ainda ficaram alguns nomes fora dessa lista, mas até quarta-feira sai uma lista com todos os profissionais de 50 a 59 anos, né, da educação, que serão vacinados, né, sai o nome, município, CPF, local de vacinação, horário,
tudo bem completo aí, divulgando essa lista da vacinação de 50 a 59 anos. E lembrando, deputado, gostaria que o senhor discorresse sobre isso, sobre essa fala do senhor, vai de encontro ao que o deputado federal Ricardo Barros, um infeliz, digamos, diga-se de passagem, citação, que ele falou assim: só o professor não quer trabalhar na pandemia, diz o deputado federal Ricardo Barros. E o deputado Magés, que se pronunciou sobre essa fala nas redes sociais na semana passada, né, sobre descontentamento, e gostaria que o senhor falasse sobre isso. Com certeza, olha só uma questão a respeito da lista de professores. Fica à vontade. Isso ainda está muito confuso. A maioria dos professores ainda não tem noção de como vão fazer esse agendamento, como isso será. Essa lista que foi divulgada parece-me que tem alguns erros, alguns problemas. Há muitos professores perdidos nessa situação. Professores de redes municipais em vários municípios dizem que não tem informação nenhuma. Quer dizer, assim, se foi anunciado lá atrás que os professores entrariam na lista de prioridade, olha, não houve tempo suficiente para fazer uma lista e conferir e reconferir para divulgar já com clareza onde faz o agendamento, quem vai ser vacinado, de que forma vai ser vacinado, para não criar também uma falsa expectativa e um tumulto, porque assim, até agora, grande parte dos professores continuam completamente perdidos em relação a quando serão vacinados, onde serão, que agendamentos farão, enfim, tudo isso ainda está muito confuso. E me parece que falhou, a CEDU e a CESA falharam no sentido de se organizarem para quando chegasse essa época que nós estamos chegando, da vacinação dos professores, que fosse uma lista taxativa, inclusive com idade e data de nascimento dos professores, com local de agendamento, com tudo muito certinho, para não causar mais confusão, para a gente poder agilizar efetivamente esse processo sem maiores confusões, né? Quanto à fala do Ricardo Barros na semana passada, assim, foi de uma infelicidade imensa quando ele diz assim: só os professores não querem trabalhar. Primeiro, como se os professores fossem eles que determinassem se as escolas vão parar ou não, ou quando pararão, ou quando voltarão. Não são os professores que determinam isso, né? Começa por aí. Segundo, eu te garanto, a maior parte dos professores daria tudo para estar na sala de aula nesse momento. Por quê? Porque eles estão tendo que lidar com uma situação completamente nova e sem preparação para isso. Então você imagina você ficar na frente de uma tela de computador que você tem na sua casa que não é muito bom, com uma internet que não é muito boa, ou no seu celular que às vezes não tem uma boa capacidade, para você ali tanto baixar vídeo, editar vídeo, passar para os alunos, fazer planilhas, fazer gráfico, elaborar textos e não sei mais o que, explicar a matéria, porque olha só, é praticamente impossível, né, para um professor montar um mini estúdio na sua casa de tal forma que ele pudesse dar aula ali no quadro, por exemplo, né, e tudo mais. Então ele tem que ficar inventando o tempo inteiro ações para passar para os alunos e conseguir passar algum tipo de conhecimento e manter as atividades funcionando. Então, assim, talvez uma grande parte dos professores nunca trabalhou tanto na vida quanto agora. Verdade. E a maioria desses professores está estressado com tudo que está vivendo. Porque eles têm a preocupação dos alunos que estão desaparecendo, dos alunos que às vezes não acompanham como deveria acompanhar. Eles tanto precisam dar essa aula virtual, quanto eles precisam preparar o material gráfico para distribuir para aqueles alunos que não têm acesso à internet. Então, os professores estão plantando bananeira. Eles estão fazendo o possível e o impossível. O volume claro de que trabalho, né? Em todas as áreas, tem bons profissionais e profissionais ruins, e na área de professores não é diferente. Então, claro que tem vários professores que talvez não estejam nem aí. Tem uma coisa que o Ricardo Barros, inclusive, ele mostra um outro desconhecimento muito grande. Ele diz assim, que numa parte do discurso dele, que os professores fazem concurso para depois ficar esperando a aposentadoria, como se todos os professores fossem efetivos, né, e tivessem com o seu emprego garantido. Milhares de professores aqui no Espírito Santo estão muito preocupados com esse não retorno das aulas também, porque há um número cada vez maior de alunos se evadindo das escolas.
E aqui no Espírito Santo, 60% dos profissionais da educação são por designação temporária. Ou seja, esses profissionais são mandados embora, um monte já perdeu a aula agora no começo do ano passado para esse ano. Então, os professores estão preocupadíssimos com várias formas dessa questão do que está acontecendo. E lhe garanto que a maioria daria tudo para estar dentro de uma sala de aula. Agora, os professores não podem ir para a sala de aula para morrer na sala de aula, né, para contaminar os seus familiares. Então, assim, é uma situação extremamente delicada. E, assim, essa acusação permanente contra os professores agora, que a gente tem visto aqui no Estado também, acusando os professores de não quererem trabalhar, ou que as aulas não voltaram porque os professores não querem voltar, isso é de um desrespeito imenso. Olha, a educação, e agora mais do que nunca, nessa tragédia toda que nós estamos vivendo, ela precisa de uma união e de um trabalho conjunto entre escola, pais, sociedade e governo, que precisam estar unidos em prol de recuperar o máximo possível aquilo que foi perdido. Agora, não dá para ficar acusando os professores, chamando o professor de vagabundo, dizendo que o professor não quer trabalhar, assim, e colocando na conta dos professores essa situação, como se eles fossem culpados pelo que está acontecendo em relação a essa pandemia, né? Isso é inadmissível, na verdade, né? Os professores merecem respeito, mais do que nunca merecem respeito. Com certeza, deputado. Realmente, muitos professores que são contratados, né, estão temendo pelos seus empregos também, como toda a outra parcela da sociedade produtiva. Deputado, temos aqui algumas perguntas que chegaram para a gente no nosso chat, né? Queria fazê-las para o senhor. Começar aqui com a pergunta do Leonardo Dutra Ferreira. Ele pergunta: deputado, o que o senhor acha sobre as escolas cívico-militares? Também chegou uma outra pergunta aqui que eu queria que o senhor respondesse junto, que o pessoal está questionando que o seu projeto ele tem o olhar sobre os profissionais da educação estadual. Aí eles estão perguntando, por que não contemplar os municipais, né? Aí deixo para o senhor responder essas duas questões. Primeiro, o que o senhor acha das escolas cívico-militares e o projeto, né? Ele prevê a ajuda, né, ajuda do computador e também da mensalidade da internet para servidores estaduais e não municipais. Como proceder nesse momento? Olha só, sobre as escolas cívico-militar, assim, como eu disse antes, para falar de educação, a gente precisa ouvir quem entende educação, quem pesquisa educação, quem conhece política educacional. Então, assim, de tempos em tempos no Brasil, surge uma ideia como a salvação da lavoura para a educação. Nos anos 70, foram os polivalentes. Quem é aí, né, um pouco mais experiente lembra. Nós já tivemos ideias, por exemplo, essa ideia agora da escola integral é outra ideia que vem como a salvação para a educação. A ideia da escola cívico-militar é outra. Então, assim, por que a gente não observa o que aconteceu nos países que revolucionaram a sua história, a sua economia, o seu modo de vida, em grande parte através da educação? E aí eu vou pegar dois exemplos fantásticos: Japão e a Coreia do Sul. Mais recentemente, a Finlândia, na Europa. Sem contar outros exemplos que poderiam citar. Então, nenhum desses países descobriu a pólvora. Nenhum desses países criou uma ideia mirabolante. Em nenhum desses países se implantou escola cívico-militar, ou se achou que a escola de tempo integral fosse a solução, ou que um polivalente fosse a solução. As pessoas atacaram aquilo que eu te falei antes, aquilo que eu disse aqui: estrutura e infraestrutura das escolas, qualificação e remuneração do professor, condição de acesso e permanência do aluno. Estabeleceram metas concretas para a educação e colocaram a educação como prioridade máxima do país. É isso que nos leva a um desenvolvimento real e a uma transformação real. Não são modelos educacionais pontuais, seja de escola de tempo integral, seja escola cívico-militar, ou seja lá que nome se dê a um outro modelo.
O que pode revolucionar é aquilo que o Japão fez, é aquilo que a Coreia fez, é aquilo que Singapura fez, é aquilo que a Finlândia tem feito nos últimos anos. Fora isso, todo o resto será apenas pontual. E sobre, por exemplo, você pensar assim, aonde é que você viu que um sistema de escola cívico-militar, isso revolucionou o processo educacional, tecnológico e científico de um país? Nós não temos nenhum exemplo disso em qualquer lugar do mundo. Então, assim, o que nós precisamos é de uma política educacional séria, com compromisso, com metas claras e obrigando os gestores públicos a cumprir essas metas. Os planos nacionais de educação, os estaduais e os municipais, se fossem seguidos em grande parte, nós, a cada 10 anos, nós veríamos uma revolução na educação brasileira. Mas o problema, como eu disse antes, não há punição para esse não cumprimento. Então, assim, eu não acredito que projetos pontuais sejam solução. Nunca foram. Aqui no Brasil parece que nós temos uma incompetência até de copiar aquilo que deu certo lá fora. Nós não precisamos copiar o modelo japonês, o modelo coreano, o modelo da Finlândia. Mas observe qual foi o caminho que eles trilharam. Por que deu certo? De que forma deu certo? É simples. Então parece que nós temos uma incompetência até de analisar o que dá certo e colocar isso em prática. Não se trata de copiar um modelo simplesmente. Se trata de observar aquilo que dá certo e como é feito. A outra pergunta foi o quê? Desculpe. Porque o projeto ele contempla apenas os profissionais do Estado e não os municipais, né? Olha só, nós somos uma federação, né? E dentro de uma federação, os entes federados, quer dizer, a União, os estados e os municípios, eles são autônomos, cada um com seu orçamento, cada um com seu governo. Então, nós não podemos, em nível estadual, nós não podemos criar um projeto desse tipo para os municípios, porque isso deveria ser criado por cada Câmara de Vereadores. Exatamente. E não pela Assembleia Legislativa. A menos, obviamente, que houvesse um convênio das prefeituras, mas isso teria que ser uma iniciativa dos prefeitos com o governo do Estado para repasse dos recursos, né? De verba. Nós não podemos, inclusive, por exemplo, tem muita gente questionando a questão dos MEPs, né, aquelas escolas famílias que tem em vários municípios. Essas escolas elas não são escolas estaduais, embora elas recebam um aporte financeiro do Estado também, mas os professores não são funcionários do Estado. Então, assim, o Estado não teria como justificar repasse de verba para professor municipal. Você está entendendo? Então, assim, isso teria que ser feito em cada Câmara de Vereadores, em cada prefeitura, na verdade, porque deveria ser uma iniciativa do prefeito. Tá certo? Então, por isso que não contempla municípios. De certa forma, o deputado está até mandando um recado para os vereadores dos seus municípios, né? Para os vereadores se movimentarem e talvez até pegar o projeto seu e... Fica uma ideia e uma alternativa, né? De fazer porque, assim, precisa que assim, às vezes um vereador apresenta o projeto e ele é considerado inconstitucional, mas é uma forma de pressionar as prefeituras a se mexerem nesse sentido. Porque eu acho que em alguns municípios a situação é pior do que no Estado, né? Porque, assim, nos municípios você tem, principalmente assim, fora da Grande Vitória, você tem áreas onde a internet mal chega, né? Então aí precisa de um olhar muito especial dos prefeitos sobre isso. Fica até aí uma sugestão, né, para as prefeituras, para as câmaras as câmaras municipais aí tentar fazer esse bate-bola aí com o governo do estado. A gente tá recebendo muitos comentários aqui, a gente não vai dar tempo de falar sobre todos, de ler todos, mas eu queria pontuar um comentário, né? A gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista, deputado. Queria te agradecer muito pela disponibilidade de poder conversar conosco sobre o tema. A Eliette Brito da Silva, ela pontuou aqui fez um comentário muito interessante que o senhor vem falando desde o início da entrevista. Ela falou assim: eu estou desde 7 da manhã até agora apagando coisas no meu celular para conseguir mandar um vídeo no grupo da minha turma. Olha só, a dificuldade que o professor ele encontra trabalhando dobrado para poder dar conta de conseguir
transmitir as aulas para os alunos, passar o conteúdo para as escolas. Então, acredito que, mais do que urgência é urgentíssima esse projeto, essa aprovação aí desse auxílio para os profissionais da educação, né, deputado? Com certeza, eu espero que a gente consiga aprovar isso hoje, talvez se o presidente convocar uma extraordinária, talvez nós conseguimos aprovar isso hoje. Como é um projeto do governo, obviamente, eu imagino que ele vai sancionar isso muito rapidamente, porque é para ontem, né, que os professores recebam esse auxílio. Tá certo. Deputado, antes da gente se despedir, eu gostaria de tocar num assunto aqui, numa movimentação que também ganhou aí a pauta dos jornais no Espírito Santo, que é um projeto de lei, um movimento que o senhor defende, que, saindo um pouco desse assunto da educação, a questão da residência oficial do governo do estado ali na Praia da Costa, né? A questão de se extinguir a residência, mas torná-la aberta à comunidade, né? Uma espécie de digamos assim, museu, alguma ação social seja realizada naquele espaço ali, mas que seja que a população capixaba tenha retorno daquilo ali, que não seja apenas um local que só o governo tem acesso. Você parece que essa PL ela teve um movimento na legislatura passada, não avançou, e agora o senhor voltou a tocar nesse assunto. Fala um pouco pra gente sobre essa questão, como é que está caminhando isso aí, você tem conseguido apoio também de outros parlamentares nessa sua ideia, como é que está essa situação e qual que é de fato a ideia que o senhor pensa para a residência oficial na Praia da Costa? Então, assim, nós vemos que aquela residência fica lá, aquilo é custoso para o Estado, aquilo impede ali que a população tenha acesso àquela praia, né? E é um gasto desnecessário, porque o Palácio Anchieta é um prédio histórico, bonito, tem salões muito amplos que conseguem receber visitas e comitivas que o governo venha a precisar. Aquela residência não serve para quase nada, na verdade, a não ser para consumir dinheiro público. Então, assim, a nossa ideia fosse que aquilo fosse transformado, não sei, talvez num centro de lazer, num centro cultural, né? Um espaço que a população pudesse usufruir daquilo. E mesmo que talvez né, o governo possa continuar usando o fato, por exemplo, de transformar aquilo num centro cultural, por exemplo, não impede que o governo, quando precisar, por exemplo, fazer uma reunião lá e tal, que o faça também. Até porque acontece isso no Palácio Anchieta, né? O Palácio Anchieta é aberto à visitação de alunos. Exatamente, ele é aberto à visita e, ao mesmo tempo, é o local de trabalho do governador. Então, assim, nós não sabemos, acho que, assim, conhecendo, né, como a política funciona aqui no Estado e até no país, a gente acha difícil que um projeto assim seja realmente aprovado. Mas a gente precisa abrir a discussão sobre isso. Com certeza. Né? É algo que precisa ser discutido. A meu ver, é importante que aquilo seja transformado num espaço em benefício à sociedade. Até com acesso à praia, né? É um pecado aquilo ali, aquela área ali ser uma praia privativa e que ninguém use praticamente, né? Principalmente num período em que o recurso público ele tá tendo que ser destinado, né? Tão escasso, né? E tá tendo que ser destinado para o que realmente importa. Tá, de fato, uma serventia para o público em geral, né? E mais uma coisa, deputado, a gente recebeu aqui um áudio de um servidor que não se identificou, mas do município de Dores do Rio Preto, a respeito da questão da vacinação, né? Uma preocupação, porque parece que ele era professor, se tornou coordenador e é o que você falou, a informação ainda está desencontrada. Tem alguma informação vinda do senhor aí a respeito, assim, a vacinação dos professores? E, na sua opinião, todo mundo dentro do ambiente escolar deveria ser vacinado, não só os professores, mas coordenadores, zeladores, todo mundo que tem contato com o aluno e com os colegas de trabalho? Com certeza absoluta. Eu acho que assim, não pode fazer essa distinção, porque assim, uma vez dentro da escola, todo mundo está no mesmo ambiente. Então, assim, da secretaria escolar, passando pelo pessoal da limpeza, todo mundo que trabalha na escola deveria entrar nessa lista de prioridade.
porque você tem uma quantidade X de pessoas que não estão dentro da sala de aula, mas estão circulando permanentemente dentro da escola. Então, deveria ser para todo mundo. Agora, mais uma vez eu friso, né? Essas informações realmente estão desencontradas. Até agora, boa parte dos professores estão, né, e de profissionais da educação estão sem saber exatamente como será. E eu não sei também. Assim, eu sei as mesmas coisas que os professores tivessem acesso até agora, que foi a uma lista que foi divulgada, se eu não me engano, na semana passada, né? Basicamente isso. Tá certo. Eu gostaria de agradecer grandemente a presença do deputado estadual Sérgio Majeski, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui, deputado, dizer que os microfones do Aqui nas Cidades, assim como dos outros programas da grade, do portal aquinoticias.com estão à disposição. Dizer que também, nós como imprensa, somos defensores do avanço da educação, não só no Brasil, mas também aqui no Espírito Santo, né? E dizer que agradecer ao assessor de imprensa, Léo Júnior, por ter feito a ponte aí, né? E dizer que a gente está acompanhando aqui o andar da sessão ordinária de hoje, para ver se a gente consegue ter essa resposta positiva do projeto, né? E ver se os professores, num futuro breve aí, terão acesso aí à questão do recurso, dos computadores, né? Que você tanto frisou aí que é de extrema urgência. Então a gente vai acompanhar e com certeza ao longo da semana aí vamos tocar mais nesse assunto. Mas no mais, muito obrigado, deputado, pela presença. Eu que agradeço o espaço do Aqui nas Cidades e obrigado a vocês por esse espaço. Estou sempre à disposição. Parabenizo vocês por fazer uma imprensa imparcial, né? Isso é muito importante, levar a informação realmente à sociedade, dar voz às pessoas. Muito obrigado, estou sempre à disposição e gostaria de aproveitar para deixar um abraço para vocês dois aí, para o Eduardo e para o Clint e para toda a população, sobretudo para essa população tão querida aí da região do Caparaó. Eu passei recentemente aí em Guaçuí, eu fui a Dores do Rio Preto para ver a situação da escola de lá. Visitei todas as principais escolas da região do Caparaó e se não fosse a pandemia, nós estaríamos circulando por aí novamente. Mas assim que isso passar, se Deus quiser, voltaremos a visitar esses municípios tão queridos de toda essa região do Caparaó. Um grande abraço, um bom dia e uma boa semana para todos.